Olá, queridos colegas. Hoje vamos para o capítulo 4 da obra Talmidim. O texto é sobre obediência. Mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Enquanto Jesus estava na praia ensinando a multidão, o coração de Pedro foi se enchendo de assombro e encantamento. Ele estava diante de um mestre jamais visto antes em Israel. Aos poucos, Pedro vai reconhecendo a autoridade e a majestade de Jesus. Pedro foi percebendo que, comparado a Jesus, ele não passava de um boneco de pano. Quando ele pensou isto, automaticamente, como Jesus sabia tudo e sabe tudo o que pensamos, Jesus dá uma ordem. Leve o barco mais ao fundo e lance as redes. Pedro responde: Nós pescamos a noite toda. Somos pescadores, conhecemos esse mar e podemos dizer que a maré não está para peixe. Mas como és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Com esse falar de Pedro, o que significa? Obediência. No discipulado de Jesus, podemos notar que a palavra obediência é fundamental. O reconhecimento da autoridade, da grandeza, da sabedoria e, principalmente, da distância entre aquilo que somos e aquilo que Jesus é, deve nos conduzir à obediência. Então, é muito bom a gente ter essa consciência. O que é obedecer? Obedecer a Jesus é a essência do discipulado. Ser um discípulo de Jesus implica o compromisso de obedecer a Jesus. Porém, se a gente for analisar a palavra obediência, é algo muito difícil. Vou passar para vocês um exemplo. Quando um pai tenta ensinar o seu filho a obedecer, alguns filhos podem dizer ao seu pai que não era possível obedecer a uma ordem que ele não entendia, com a qual não concordava. Então fica muito difícil a gente dar uma ordem para alguém e essa pessoa, sem concordar ou sem entender o que é pedido, obedecer. Então, nós entraremos numa dificuldade tão grande, porque, no fundo, aquele filho tem razão, aquela pessoa tem razão, ou uma certa razão. Quando nós obedecemos a uma ordem com a qual concordamos ou entendemos, então você não está obedecendo, você está sendo razoável.
Nós estamos sendo obedientes quando se diz: olhe, eu não entendi ou não concordei. Se não entendi, não concordei, ou não entendi nem concordei, mas porque reconheço sua autoridade, vou obedecer. Foi como Pedro se comportou em relação a Jesus. Isso é obedecer. No seguimento de Jesus, a obediência é essencial. Quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer andar aos pés de Jesus, quem quer se deixar cobrir com a poeira dos pés de Jesus, precisa obedecer. É no caminho da obediência, pessoal, reconhecendo a autoridade do nosso irmão maior, que somos transformados e nos transformamos em pessoas exatamente iguais a ele. Enquanto não estivermos dispostos a obedecer, continuaremos sendo a mesma pessoa que sempre fomos. É no caminho da obediência que Jesus nos transforma e nos faz pessoas semelhantes a ele. Aqui termina mais um capítulo desta grande obra intitulado Obediência. Próxima semana, iremos fazer uma análise sobre o capítulo 5.